Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Sérgio Chamoni, cônsul honorário da Finlândia no Rio de Janeiro. Para mim, realmente é um grande prazer estar aqui mediando um painel centrado na estratégia energética da Finlândia e suas inovações tecnológicas. Então, aqui nós temos uns convidados ilustres do ecossistema finlandês, a Heidi Virta, que é diretora para a América Latina da Business Finland, que é equivalente à Apex, né, uma agência de promoção de exportações, né? Jorge Alcaide, presidente da Wärtsilä Brasil, que é líder global em motores navais e para geração de energia, e a Stefania Maciel, da Vaisala, que também é um líder global na área de meteorologia também, e instrumentos de alta precisão muito utilizados na gestão de energia e distribuição. Então, muito obrigado. Eu vou começar minha pergunta aqui para a Heidi. Heidi, como é que a Finlândia consegue conciliar a transição energética, levando em consideração o contexto geopolítico que nós estamos vivendo? Qual era o nível de dependência da Finlândia de energia da Rússia? E, enfim, como que você está vendo essa transição energética, mas com garantia da segurança energética? Muito obrigada, Sérgio, pela pergunta. Um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. É uma pergunta muito interessante, já que acho que a Finlândia fez um bom exemplo que como diversificação, inovação e planejamento podem fortalecer a resiliência energética e transição verde. Então, até o ano 2021, uma parte significativa da energia da Finlândia vem da Rússia, gás, petróleo e eletricidade. Mas a resposta finlandesa a esta mudança geopolítica foi rápida e eficaz e em poucos meses quase toda a dependência foi eliminada. E ao mesmo tempo os compromissos climáticos foram mantidos e não houve nenhum retrocesso ambiental. Finlândia já havia investido em uma matriz diversificada e descentralizada. Nenhuma fonte domina. Temos energia nuclear, eólica, biomassa e pequenas hidroelétricas integradas à natureza também. 95% da eletricidade atual vem de fontes de baixa emissão de carbono e 40% da energia total consumida é renovável também. Mas temos ainda uma meta ambiciosa, dobrar a capacidade eólica e desenvolver também a economia de hidrogênio verde. Gostaria de dar um exemplo de uma empresa também nesse sentido. É a história de Neste. Neste é uma empresa que hoje em dia é líder mundial de biocombustíveis para aviação, para SAF. E eles anteriormente importavam petróleo russo e refinavam na Finlândia. Esse foi o negócio deles. E eles foram investindo em fontes não fósseis, convertendo-se em uma referência em biocombustíveis hoje em dia. E eles deixaram também de depender de petróleo russo em poucos meses. Fizeram também parcerias como terminais flutuantes de gás natural líquida como a Estônia e vários investimentos em produção de biocombustíveis de fontes não fósseis. Então, acho que a lição principal aqui é que segurança energética e transição verde não são contraditórios, mas se podem reforçar mutuamente. E acho que este modelo pode inspirar também Brasil e América Latina a unir sustentabilidade, estabilidade e a competitividade. E gostaria de comentar para finalizar que temos também uma meta muito ambiciosa de inovação relacionada ao tema. Temos a meta de que 4% do produto interno bruto vai ir para pesquisa e desenvolvimento até o ano 2030. Então, isto exige muito planejamento estratégico, colaboração entre governo, empresas e centros de pesquisas. E também, evidentemente, cooperação internacional é essencial e temos muito entusiasmo em colaborar com empresas brasileiras neste ponto.
Obrigada. Excelente. Inclusive, a plateia deve saber que a Finlândia tem uma meta muito, muito ambiciosa de neutralidade de carbono para 2035. Um dos primeiros países que deve atingir essa neutralidade. Mas, voltando aqui ao Brasil, Jorge, como é que a Wärtsilä, como eu falei, é líder global em motores também para geração de energia, e como é que você vê a Wärtsilä nessa transição de economia verde, de combustível, biocombustíveis, etc. Boa tarde a todos aí, boa tarde aos meus colegas aqui. Antes de responder você, Sérgio, eu vou fazer um comentário aqui sobre a rede. Eu não sei como, ela aprendeu a falar português em 6 meses. Eu precisava viver de novo para poder aprender a falar finlandês, caramba. É incrível, caramba. Parabéns. Obrigada. Então, vamos lá. Eu represento uma empresa finlandesa, a Wärtsilä. A gente está aqui há 35 anos no Brasil. A gente já é um player bastante forte no mercado de geração de energia e no mercado marítimo. E como uma empresa finlandesa, a Wärtsilä está empenhada na transição energética, está empenhada na descarbonização. O Sérgio deu um exemplo agora de 2035. Enfim, a Wärtsilä segue algumas regras com relação a isso. E como empresa, especificamente aqui no Brasil, como a gente pode colaborar com isso? A gente pode colaborar através dos combustíveis que a gente utiliza, seja para geração de energia, seja para o mercado marítimo. Então, a gente tem uma gama bastante grande de opções de combustíveis que são renováveis, que não afetariam o meio ambiente. Mas eu tenho um caso muito mais relevante para trazer aqui, Sérgio. Eu não vou falar de hidrogênio, não vou falar de amônia, não vou falar de biodiesel, coisas que a gente já opera. Mas a gente tem um caso específico para o Brasil, que é do etanol. A gente está desenvolvendo um produto para nosso portfólio, que é um grupo gerador a etanol. Etanol é um combustível bastante farto no Brasil. Onde quer que você vá, você consegue. O Brasil é um dos maiores produtores do mundo. Não tem problema nenhum em armazenar. E a gente chegou à seguinte conclusão. Para o mercado brasileiro, onde as térmicas operam numa situação, vamos dizer, de contingência, as térmicas não operam na base, o etanol ele se encaixa muito bem. É um combustível aqui, nacional, produzido aqui no Brasil, renovável. Hoje, para os leilões de capacidade, por exemplo, já é reconhecido pelas autoridades a participação dos combustíveis renováveis. Então, a gente seguiu nesse caminho. No final desse ano, a gente termina de construir, dentro de uma usina existente, a usina de Suape 2, em Pernambuco, no estado de Pernambuco, esse nosso, chamamos de case, né? A gente está trazendo um motor Wärtsilä 9L32, um motor de 4 megas, que ele vai operar continuamente durante 4.000 horas, para a gente poder fazer todos os testes. A gente fez o teste na fábrica, mas o teste na fábrica é um teste muito, muito rápido. Inclusive, o Sérgio, quando visitou a fábrica, estavam fazendo o teste, né? Sim, lá na Finlândia. Exato. Vaza, Exato. Impressionante. O Sérgio esteve lá há pouco tempo, junto com uma comitiva do Brasil. Tinha até algumas pessoas da Petrobras, alguma coisa assim, Transpetro. E, coincidência, estávamos testando o motor a etanol. Mas o teste da fábrica é um teste bem rápido. A gente agora vai para a vida real. Vamos rodar 4.000 horas, vamos ver qual é a performance, tudo disso, para colocar no nosso portfólio. Então, esse é um caso real. Como eu disse, reconhecido para o mercado brasileiro. Por último, como disse o nosso CEO quando esteve aqui em março, numa entrevista para o Valor Econômico, o solar, a eólica, é muito bem-vinda, a hidroelétrica é muito bem-vinda. O Brasil tem uma matriz energética fantástica com base renovável. Isso tudo é muito bem-vindo. Mas a gente também precisa de flexibilidade, de capacidade, tá? E o etanol também pode fazer isso. Então, vamos em frente. A gente não vai ficar rodando na base com etanol, porque não é o mercado. O mercado é renovável, mas a gente vai poder auxiliar o sistema através da geração contingencial, a geração de emergência. É isso, Sérgio. Ou seja, as termoelétricas que estão próximo dos grandes centros consumidores, elas podem entrar numa situação de contingência. E aí, nessa contingência, entra com um combustível renovável, que é o caso do etanol. Esse é o nosso foco.
É muito interessante. E nesse sentido, Stefania, numa hora que o sistema vai entrar em contingência, qual o papel das tecnologias de medição da Vaisala nesse contexto? Bom, boa tarde a todos, né? Como o Jorge mencionou muito bem, as termoelétricas elas atuam no sistema principalmente em situações de contingência. Não é a nossa base aqui no Brasil. Então, quando a gente tem, por exemplo, um reservatório que está em nível muito baixo, ou quando a gente tem uma alta demanda, é aí que as térmicas entram para atuar. E para essas térmicas entrarem, para elas atenderem o despacho, a gente precisa que toda a rede ela esteja adequada, esteja confiável para poder despachar essa energia. Então, é aí que a Vaisala entra. O sistema, quando a gente considera ali todo o sistema elétrico que a gente tem no Brasil, existem alguns equipamentos que são extremamente importantes no despacho de energia. Se a gente for pegar ali os principais, a gente pode destacar os transformadores ali como os equipamentos mais importantes, se não mais importantes, né, do setor. E é muito importante que esses equipamentos estejam extremamente fortes e capazes de suportar esses momentos onde a gente precisa de uma entrada de uma termoelétrica, que é um momento em que vai exigir aí dos transformadores um estresse, né, tanto elétrico quanto térmico. Então, esses equipamentos eles precisam ser capazes de suportar ali essa situação de emergência. A Vaisala ela entra nessa etapa. A gente consegue aplicar equipamentos que a gente tem hoje que são dedicados a monitoramento de transformadores, justamente para garantir que esses equipamentos eles estejam capazes, eles estejam em sua função máxima em um momento de emergência. Então, os nossos sensores, a gente instala diretamente no transformador e eles monitoram os equipamentos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por que isso é importante? Nesse tipo de monitoramento, a gente consegue ter uma visão do momento em que o transformador está atuando. Então, é muito mais um tipo de monitoramento preditivo do que algo voltado ali para uma manutenção por tempo ou um problema que você tem no equipamento. E quando a gente considera um ativo que é extremamente importante nesse momento crítico, é muito importante que a gente tenha uma visibilidade do equipamento, não somente em um momento crítico, em um momento quando a gente já está tendo quase uma falha. É importante que a gente tenha dados onde o operador possa atuar de forma preditiva, ele possa ter informação suficiente para poder garantir que o transformador ele vai estar ali disponível quando a rede precisar. Então, em um momento que precisa da entrada de uma termoelétrica, por exemplo, a gente tem que garantir que esse transformador vai ser capaz de entrar, porque além dele fazer a conexão ali de tensão no sistema, a gente também tem a conexão entre os diferentes tipos de geração que a gente tem. Então, para poder fazer essa transição, né, essa transmissão da energia que vai passar para as térmicas, a gente precisa que a rede esteja confiável. E a gente consegue fazer isso com esse tipo de equipamento. Bom, eu continuando a discussão aqui sobre a matriz energética da Finlândia, fazendo um paralelo com o Brasil, eu observei que nesse ano, no ano passado, a geração de eólica ultrapassou a nuclear, né? Eu acho que está na ordem de 25% já só de eólica, né? Então, eu queria te perguntar o paralelo que você faz, Reid, entre o Brasil e a Finlândia na geração de eólicas. Muito obrigada, Sergio. Sí, realmente o crecimiento da energía eólica na Finlandia fue impresionante nos últimos 10 años. Entonces fue de casi 0 a 25% de geração eléctrica que día de hoje. Acho que tem 3 factores claves para conseguir eso. Uno era ambiente favorável ao investimento, o primeiro. Segundo era o licenciamento ágil. E o terceiro factor era política energética previsível e estável. Isso conseguiu fazer as inversões necessárias. E Brasil tem também muito potencial. É uma das melhores eficiências de geração no mundo que Brasil tem. Acho que na zona de nordeste tem ventos constantes e muito fortes para desenvolver. E hoje em dia no Brasil a energia eólica representa cerca de 13%, não? E acho que o custo cada vez é mais competitivo e atrativo para novos projetos aqui no Brasil também. Então, acho que temos muitas oportunidades de cooperação entre Finlândia e Brasil nesse tema.
Apesar das diferenças de geografia e escala, ambos os países mostram que a eólica é viável, é sustentável e é estratégica. E acho que podemos colaborar. A Finlândia pode oferecer tecnologias digitais para previsão, operação e integração da eólica. E Brasil pode compartilhar as experiências sobre escala, complementaridade, com solar e hidráulica também, e a gestão regional que se está fazendo. E outro tema muito interessante também é a eólica offshore. Acho que essa é uma fronteira muito promissora. E as empresas finlandesas têm muito know-how técnico em offshore, porque as condições aí no norte são realmente desafiadoras, climáticas. Temos clima extremo. E no Brasil, aqui temos litoral extenso e inexplorado, com grande oportunidade e potencial para projetos offshore. Então, acho que podemos ter parcerias para unir o conhecimento técnico e o potencial natural. Muito obrigada. Muito bom, Reide. Mas falando complementando o que você estava falando das eólicas no Brasil, o potencial do Brasil é imenso. A gente ainda nem começou a atacar o offshore e já tem até um fenômeno muito interessante aqui no Brasil, que é o curtailment, né? Que se gera tanta energia eólica no Nordeste principalmente que a rede não consegue absorver. Então, aí eu pergunto até para a Stephanie, com o monitoramento preditivo, né? Como é que entra essa tecnologia para auxiliar um fenômeno que eu acho que não existe na Finlândia ou em outros lugares? Isso é uma particularidade do Brasil, talvez, né? Não sei. Sim, sim. Eu acho que o curtailment no Brasil, ele mostra exatamente esse cenário que a gente está tendo de uma expansão da energia eólica tão grande que o sistema não está conseguindo absorver. Então, a gente tem esse cenário onde a gente está expandindo bastante nas renováveis e a gente está começando a enfrentar alguns desafios, né? O ano passado, eu acho que o nível do curtailment chegou a quase mais de 30%. Então, é um cenário que a gente precisa identificar soluções e como trabalhar com isso, porque isso gera perdas, né, para quem está produzindo. E esse é um fenômeno que, dentro da Vaisala, a gente consegue trabalhar de algumas formas, né? Primeiro, o curtailment pode ser causado, né? A ANEEL, ela classifica 3 cenários para poder ter o curtailment, né? Um deles é quando você tem uma limitação na transmissão, então, por algum motivo, você não consegue fazer a transmissão. Um outro cenário é quando o comum, né, que foi mencionado pelo Sérgio, que é quando você tem uma geração muito alta, mas você não tem demanda para absorver aquela geração. E um segundo caso, que é quando um terceiro caso, desculpa, que é quando você tem um sistema que tem uma perda de confiabilidade. Então, ali depois da geração, você não tem confiabilidade no sistema para poder fazer a transmissão. Então, a gente consegue, dentro da Vaisala, a gente consegue atuar num cenário, tanto nessa parte da manutenção preditiva, que a gente consegue ter equipamentos que vão atuar diretamente nesses ativos para aumentar a confiabilidade. Então, para fazer o monitoramento online contínuo, para que os operadores eles tenham dados reais, em tempo real, para poder atuar nesses equipamentos e garantir que eles estejam operando com confiabilidade. E a gente tem um outro cenário que a gente também consegue atuar, que aí já é mais na parte de meteorologia, que são com os equipamentos de previsões climáticas. Então, a gente consegue trazer equipamentos da nossa área meteorológica para poder fazer previsões sobre o clima e incorporar as softwares que trazem uma análise e uma previsão ali da geração. Então, com isso, as empresas, né, que estão ali produzindo na eólica e na solar também, elas conseguem ter uma previsão de como que vai ser a geração e se preparar para evitar as perdas que são ocasionadas ali por conta do curtailment. Então, a gente consegue atuar aí nessas duas áreas, né? Tanto na parte do monitoramento dos ativos, quanto também fornecendo ali algumas soluções que auxiliam nessa parte de monitorar o clima e de ter dados ali suficientes para poder prever como que vai ficar a geração com base na situação climática. Obrigado, Stefania. Eu até queria te perguntar, Jorge, puxa, se produz tanta energia eólica, aí chega um momento que tem o curtailment e não se pode... Se gerou, e faz o que com aquela energia? Se perde, não teria jeito de transformar aquilo em hidrogênio verde, amônia, ou então armazenar em bateria? Esse fenômeno é um fenômeno, é até um paradigma, né? A gente pensa assim, caramba, estou jogando energia fora, como é que é isso? No Nordeste, como vocês falaram, as duas falaram, né?
é onde a gente tem uma capacidade eólica muito forte, é onde você tem mais intermitência, né, que o vento pode parar e você precisa de uma geração para assumir rapidamente. Uma vez numa reunião no ONS, o pessoal até comentou: eu preciso de energia que esteja disponível apertando um botão. Então, assim, essa é a importância da geração térmica no setor. A questão do curtailment, cara, são casos isolados, né? São casos que a gente não pode ter uma certeza de que vai acontecer, quando vai acontecer, se vai acontecer. Você falou em acontece, mas essa imprevisibilidade, ela leva a um outro ponto, que é o ponto econômico, né? É viável você gerar hidrogênio em senoides, né? Um dia tem, outro dia não tem, uma hora tem, outra não tem. Isso não é viável economicamente. Pode ser legal tecnicamente, mas economicamente não é viável. A gente talvez pensar numa solução para recarregar baterias poderia ser. Poderia, a gente poderia avaliar isso. O hidrogênio eu acho que está fora, não tem condição, não é viável. Agora, a matemática financeira é que diz que se é viável ou não, né? Então a gente tem que fazer algumas contas aí. Eu acho que seria o mais aplicável você não utilizar a energia e jogá-la para uma bateria. Essas situações tecnológicas são dinâmicas, né? Talvez num futuro, talvez valha a pena, né? No momento, não, né? Mas, enfim. O problema é que o futuro agora é tão rápido. É tão rápido, é verdade. Antigamente o futuro demorava muito. Agora o futuro é rápido. Caramba! Eu ainda cheguei a pegar o pager. Você não tinha um pager? Tá vendo? Mas, Stephanie, e como é que você falou da manutenção preditiva, do monitoramento, como é que você vê as tendências tecnológicas, já que a gente está falando de tendências nesse mercado tão rápido, o que você vê como tendências? Olha, nos últimos anos, as empresas concessionárias de energia, elas têm se conscientizado muito mais sobre as questões de manutenção preditiva. Então, hoje, monitoramento online já é algo comum. Eu diria que já não é mais uma inovação tecnológica, sim, mas sim como a gente vai gerir todos esses dados. Porque hoje a gente tem diversos equipamentos fazendo monitoramento de transformadores, disjuntores, diversos equipamentos ali na subestação. A gente tem uma série de dados, mas dados sem análise, sem interpretação, não é nada. Então, a gente precisa de uma análise, de uma interpretação desses dados. Então, as inovações, elas estão vindo nesse sentido. Então, são softwares voltados para a análise desses dados, utilizando inteligência artificial. A gente tem também modelos utilizando machine learning para poder fazer uma previsão ali de falhas em equipamentos. Então, tudo isso tem sido buscado pelas concessionárias de energia. A gente tem visto os CMAs, né, os Centros de Monitoramento de Ativos. Muitas empresas já têm os seus próprios CMAs, estão aí estruturando e implementando novos software dentro desses centros, justamente para poder acompanhar e ter uma análise de todos esses dados que eles têm à disposição. Então, todos esses equipamentos que estão disponíveis, eles precisam de uma análise. E tem-se muito utilizado inteligência artificial e todas essas tecnologias que auxiliam a avaliar as condições e avaliar todos os dados que estão disponíveis para realmente fazer a manutenção preditiva, né? Para atuar antes que um problema aconteça com base na condição ali do ativo, do equipamento da subestação. Então, a gente está vendo muito essas tecnologias ligadas à inteligência artificial hoje, auxiliando o setor elétrico, auxiliando as concessionárias de energia na tomada de decisão. Nesse debate aqui, a gente ficou muito em terra, né, Jorge? Eu queria ir agora para o mar. E a Wärtsilä é muito forte em motores para navios, né? Como é que você vê o futuro dos motores, tanto para propulsão quanto para geração de energia nos navios, levando em consideração todos os possíveis combustíveis de baixa emissão ou de zero emissão? Vamos lá. Como eu falava ainda agora, a Wärtsilä, como empresa finlandesa, ela tem um compromisso com as ações que estão sendo implementadas, sustentabilidade para um futuro, como eu disse, um futuro que está muito próximo, né? Da transição energética, tudo isso. Da mesma forma que eu comentei sobre
uma variedade enorme de combustíveis para geração de energia, a gente tem a mesma coisa para navegação, seja para barco de apoio, diversos. A Wärtsilä também tem baterias. Então, por exemplo, eu não lembro exatamente os detalhes, mas um exemplo real. A gente tem um barco que faz daquela travessia entre Argentina e Uruguai, que ele é totalmente a bateria. A gente tem para geração ou propulsão, tem uma influência grande na questão da disponibilidade, questão geopolítica, questão econômica, meio ambiente, tudo isso para tomar a decisão, para o armador tomar a decisão que tipo de combustível ele vai utilizar. E com essa variedade que a gente tem, permite, por exemplo, que eu tenha aqui no Brasil agora, nesse momento, você tem um exemplo da geração etanol, agora o exemplo da Hermasa, no norte do Brasil, onde os empurradores dele... A Hermasa é um grande produtor de grãos, se não é o maior do Brasil, é um dos maiores. E ele faz o escoamento ali para a região norte do Brasil, ele usa muitos empurradores. E nesses empurradores, eles já estão usando motores Wärtsilä movidos a biodiesel, biocombustível que eles mesmos produzem. Então, assim, essa também é uma inovação que ela vai ao encontro da discussão da sustentabilidade, da descarbonização. Esse é mais um passo. Parece um passo pequeno. Eu tenho um motor testando aqui, eu tenho um empurrador operando na região norte, mas não, gente, isso é um passo importantíssimo para nós, porque isso coloca o produto no nosso portfólio e a gente, como empresa global, começa a levar essas experiências para diversos países, tá? Volto a insistir, quando o assunto é geração de energia, o Brasil tem uma posição muito interessante nisso, tá? A gente não tem energia térmica como a principal fonte aqui, não é um país que tem a base na geração fóssil, isso tudo influencia bastante a tomada de decisão, nesse caso marítimo, do armador. Então, assim, temos soluções, variação de combustível dos mais diferentes, mas o nosso evento aqui está focado aí no Finlândia-Brasil. Então, para o Brasil, esse caso específico do Hermasa é o mais legal que eu consigo lembrar assim, de imediato. Não, isso é impressionante. Eu tive o prazer de viajar por aquela região do Brasil e é o Brasil que muitos brasileiros ainda não conhecem, né? Você vê assim o transporte de grãos, 40 barcaças sendo empurrados por uma outra embarcação usando biodiesel. Isso é verdadeiramente incrível, né? Vai chegando a Barcarena, o calado é muito baixo, né? E aquele motorzão empurrando aquilo é muito impressionante, é muito impressionante. E eles estão, no caso da Hermasa específico, estão fazendo isso com o próprio combustível feito em casa. Não, isso que é impressionante. Uma solução brasileira, finlandesa em operação para atender as necessidades específicas do Brasil, né? Muito, muito interessante. Bom, eu acho que a gente, infelizmente, está chegando ao final do nosso painel tão interessante, mas eu queria perguntar para a Heidi, como que você vê, assim, para fazer um fechamento de como que as empresas finlandesas, ou também o governo finlandês, podem contribuir com o Brasil nesse esforço de descarbonização de energia, etc. Muito obrigada, Sérgio. Bom, acho que Brasil e Finlândia temos realmente uma parceria estratégica em energia e sustentabilidade em várias áreas, além da geração de energia. Foco principalmente em inovação, tecnologias limpas e soluções inteligentes para toda a cadeia de valor. Un tema muito importante que ya fue mencionado aquí mucho es bioenergia y etanol, evidentemente con Wärtsilä, también con Neste, então para terra, para mar y también para aviação. No tema de armazenamiento de energia, aí Wärtsilä y también otra empresa, Merus Power, que son líderes en baterías y control inteligente de redes también, que es muy importante para integrar de energías renovables variables, como ya fuimos comentando pela Stephanie y Jorge también.
outro tema, acho que a digitalização e inteligência artificial, a tecnologia vai evoluindo toda vez mais, como Jorge já comentou. Está muito nesse tema também, toca para a energia. Temos Tietoevry, por exemplo, que está aqui no Brasil também, e tem plataformas digitais e soluções de inteligência artificial para eficiência energética e responsabilidade social. Temos a mesma Nokia também aqui no Brasil, que fazem as redes inteligentes para a energia, também para o tema de offshore. E eles têm também seu centro tecnológico, Bell Labs, que está aqui no Brasil. É dos 7 centros que tem no mundo, e tem no Brasil, é a única em América Latina. Bell Labs, eles já obtiveram 17 Nobéis pela tecnologia. E fazem também produção aqui no Brasil, estão evolucionando com 5G, depois 6G, e tem produção aqui no Brasil para o resto do mundo também. A economia circular, allí temos muitas parcerias. Temos uma empresa, Enifer, que faz proteínas sustentáveis produzidas a partir de resíduos industriais. Temos também muitas soluções para o tema de resíduos. Isso é um tema importante também. Biomassa, gostaria de compartilhar que nos anos 90, na Finlândia, ainda 80% dos lixos foram para o aterro sanitário, e hoje em dia é menos de 1%. E isto foi também feito com regulação e com projetos. Esse é um tema onde podemos colaborar. Computação quântica, aí temos IQM e VTT, computadoras quânticas de última geração. E vários outros temas. Já foi comentado também o tema de redes inteligentes, que se vai precisar. Aí a rede elétrica de Finlândia é dos mais confiáveis do mundo, é 99,9997% confiabilidade. Temos também eficiência energética, hidrogênio verde. Podemos trabalhar juntos para a descarbonização industrial entre Brasil e levar isto para projetos ao mundo. Bravo, fantástico. Bom, eu acho que, como estamos nos avizinhando do final do tempo do nosso painel, eu queria convidá-los, os nossos ilustres panelistas, a fazerem suas observações finais para a gente fechar. Eu posso fazer aqui, vou fazer uma observação que não tem nada a ver com o nosso painel, da experiência. Eu trabalho há 18 anos na companhia, é uma relação que eu tenho com a Finlândia há 18 anos, estou na Finlândia várias vezes por ano, e vamos trocar essa experiência com o Brasil. Não existe solução para mudança que não seja através do investimento em educação. A Finlândia é o exemplo disso. Isso é fantástico, gente. É isso que a gente precisa aqui, cara. Legal. Eu acho, com certeza. Eu acho que a gente pode pegar muito isso do exemplo dos finlandeses, que são extremamente dedicados à inovação, à educação e em trazer novas tecnologias para o mercado. E, bom, eu queria também agradecer aqui a oportunidade no painel. Eu acredito que é super importante para a gente ter esses debates e ter esse contato direto com o mercado, principalmente para nós que somos fabricantes, estamos diretamente na linha de frente com a fábrica. É muito importante a gente estar sempre em contato direto com o mercado, recebendo feedback, porque isso a gente leva direto lá para os finlandeses, né, direto para a fábrica, para trazer as inovações para o setor. Então, é sempre muito importante estar presente nesses eventos, ter essas discussões igual a gente está tendo aqui hoje, para poder manter o mercado aquecido e estar sempre trazendo inovações e coisas novas que possam colaborar aí com o setor. Obrigada. Sim, bom, para fechar, trabalhemos juntos, temos os mesmos valores, também democracia, sustentabilidade e inovação. E gostaria de fazer um convite a todos aqui. Vamos a fazer uma Confederação Nacional da Indústria, está organizando viagem à Finlândia a semana de 5 de setembro. Justo energia vai ser dos enfoques, inovação, educação. Então, os que têm interesse em participar, empresas brasileiras, instituições
discussões, centros de pesquisa, são muito bem-vindos a participar para o Viagem. Então, muito obrigada por organizadores por este painel maravilhoso. Poxa, eu que agradeço, queria agradecer ao a nossa ilustre plateia. Infelizmente, não tem perguntas da plateia, porque é o sistema aqui, mas eu agradeço a atenção de todos. Queria agradecer também a organização do evento do Energy Summit, o Hudson Mendonça, que merece assim, o nosso bravíssimo. Ele tem feito um trabalho excepcional. Esse evento já é o maior evento do MIT no mundo, né? E o Brasil tem um papel central. O Brasil é uma potência de energia renovável, né? Pode dar grandes exemplos ao mundo. Eu acho que essa parceria entre países como a Finlândia e outros para desenvolver tecnologias para as necessidades do Brasil são replicáveis a muitos lugares do mundo, né? Então, mais uma vez, queria agradecer Jorge, Stephanie, Heide e a todos vocês por esse painel maravilhoso. Muito obrigado.